Agora, vamos aprender a diferença entre os medicamentos portugueses e os medicamentos indianos. Será que os medicamentos portugueses são melhores que os medicamentos indianos? Será que os medicamentos indianos são piores que os medicamentos portugueses? Será que os medicamentos indianos não curam uma doença? Ou será que só os medicamentos portugueses curam as doenças e não podemos trocar por um por outro? Pronto. É importante dizermos que para você que chegou aqui no YouTube, significa que provavelmente vieste do Facebook porque a aula não esteve completa, vieste aqui. Assim será a matriz das nossas aulas ou então nossas videoaulas daqui em diante. Uma metade no Facebook e completa somente no nosso YouTube. Então, muito obrigado por chegares aqui já agora. Deixa o teu like, não esquece, por favor, comenta, partilha, ativa o sino para que você não perca nenhuma aula. Por favor. Pronto. Continuando. A diferença entre o medicamento indiano e o medicamento português está simplesmente nos tipos de medicamento. O que acontece? A maior parte dos medicamentos que chegam em Angola portugueses são medicamentos genéricos. E tal como já falamos, os medicamentos genéricos, eles têm uma comprovação científica, ok? De que são exatamente iguais aos medicamentos de referência. Ou seja, os medicamentos genéricos são exatamente iguais com os medicamentos de referência, que é o primeiro medicamento a ser criado a nível mundial. Dessa maneira, torna-nos firmes e com toda a certeza afirmar que esses medicamentos portugueses curam, ok? Curam uma certa patologia ou então tratam uma certa enfermidade. E os medicamentos indianos que chegam em Angola, a maior parte deles, ou então todos que já vi, são simplesmente medicamentos similares. Tá? Estes medicamentos similares não têm uma comprovação científica de que são exatamente iguais aos medicamentos de referência, tornando-se isento de afirmação total de que eles curam uma certa enfermidade ou então uma certa patologia. Mas também não significam, por essa falta de prova, que eles não curam uma certa doença ou enfermidade. Então, a ideia de vincularmos que o medicamento português é melhor que o medicamento indiano está simplesmente nos tipos de medicamento em que eles são fabricados. Ou seja, a maior parte dos medicamentos portugueses que chegam aqui, nem todos são genéricos, mas a maior parte dos medicamentos portugueses que chegam em Angola são medicamentos genéricos e a maior parte dos indianos, então todos que já vi, são medicamentos similares. E como sabemos, como já falamos anteriormente, os medicamentos similares são medicamentos que não passam pelos testes de meia-vida nem biodisponibilidade para provar a sua eficácia e qualidade nas terapeutas. Então, não conseguem comprovar a mesma qualidade que os medicamentos de referência. Então, onde é que os farmacêuticos, meus colegas, erram? Ao vincular a qualidade pela origem do medicamento. O que é que significa isso? Que tudo que vem da Índia ou China é errado, é falso, é um medicamento que não tem uma eficácia terapêutica. Isso é errado, essa visão é extremamente errada. Desculpem, quando se vincula, é extremamente errada. Quando se vincula a qualidade de um produto, um único produto, com a origem do próprio produto. Porque, de acordo com o professor disse o seguinte, Gelson, a Índia, a China sabem a qualidade que vão mandar a cada país. Porque, de acordo com ele, quando foi para a África do Sul, disse, eu te garanto que vi, nas palavras do meu professor, na África do Sul, garanto-te que vi medicamentos genéricos que vieram da Índia e vieram da China. Então, quando eles trazem esses produtos para Angola, eles sabem que Angola não há uma fiscalização. Desta maneira, torna Angola aberto, ok? Torna Angola aberto para medicamentos com ou sem qualidade. Qual é a garantia que temos de medicamentos portugueses, além do fato de serem, a maior parte deles chegarem aqui genéricos, porque eu já vi medicamentos similares que vieram de Portugal, né? É que a União Europeia garante que todo produto que sai, no caso medicamento que sai da Europa para outra parte do mundo, tem a qualidade comprovada e exigida pela União Europeia.
tanto quanto entra, tanto quanto sai. Então, dessa maneira, conseguem nos garantir essa qualidade e eficácia terapêutica dos medicamentos portugueses. Não é que necessariamente a qualidade está vinculada ao país, ou seja, o que é de Portugal é original, o que é da China é maioria, o que é da Índia é maioria. Não, não é isso. E você que é um amigo de Brasil, brasileiro e moçambicano, quando digo maioria, estou a falar falso, estamos, né? Falso. Nós, uma das nossas gírias de chamar falso, maiuiado, gato, ok? Gato pode ser em diferente contexto bonito, ou então coisa ruim, ou então coisa falsa. Estamos? Ou então pão, né? Que agora é a nova versão para os tênis, mas isso é só para os tênis. Então, por favor, não vinculem novamente isso à sua origem do país. Já entenderam? A diferença entre um português e um indiano é simplesmente que o português geralmente chega aqui, né, como medicamento genérico e o indiano como similar. E não, o medicamento indiano não é que não tenha nenhuma eficácia. Tem sim eficácia terapêutica. Senão muita gente morreria. Porque se formos olhar para a nossa sociedade ou para a nossa população angolana, a maior parte dela é pobre. Eu sou pobre. Eu mesmo sou pobre. É só olhar para mim, eu mesmo sou pobre. Então, se eu só tenho capacidade para comprar um indiano, comprem um indiano. Estamos, né? Se você tem capacidade para comprar um português, compre. Se tem capacidade para comprar um português, pode comprar um português, não faz mal. E com isso eu quero dizer também o seguinte a todos os farmacêuticos. Sempre que um paciente ou um cliente vir na tua farmácia falar com medicamento indiano não está fazendo um efeito claro, que isso pode ser um efeito placebo, ok? O indivíduo já está a rejeitar psicologicamente o medicamento porque ele acha que só o português lhe faz bem, mas também pode se dar esse caso, que como os similares, no caso o medicamento indiano chegou, que é um similar, ok? Não tem essa comprovação científica, não pode afirmar corretamente, assertivamente, que é simplesmente um efeito placebo do paciente. Então, dá oportunidade, podes fazer um simples teste, dá um outro medicamento indiano na caixa de um português e ver se vai ter eficácia ou não. Se tiver eficácia, então, um caso de placebo do próprio paciente. Se não tiver, então, o paciente pode estar certo ou então o tente. Sendo isso, muito obrigado a todos.